Bora lá? Gente, olha, como eu acho que tem algumas coisas curiosas que eu tenho acesso, que eu acho que pode provocar e despertar vocês um contato mais direto com a realidade profissional de arquitetura, eu separei um vídeo aqui que eu acho bem interessante, que não sei se felizmente ou infelizmente ele fala muito da realidade da nossa atuação profissional. Ele pode parecer muito bobinho, mas ele tira um pouco do encanto do que as pessoas pensam sobre nossa atuação. Eu achei interessante. Vou botar ele, porque eu acho que ele é legal como início do nosso papo, para descontrair com um assunto tão técnico que a gente vai ver daqui a pouco. Preste atenção que ele conta verdadeiramente a nossa realidade, tá? Isso é muito real, não é tudo da nossa profissão, mas é uma das possíveis realidades que a gente encara o tempo inteiro. Não tem como arquiteto atuar sem nunca ter passado por isso aqui. Opa, peraí, deixa eu ver se aqui tá pegando direitinho ele, tá? Se chama Cenas da vida profissional de um arquiteto, né? Madame. Tadinho, tô com vergonha, né? Eu tenho um monte de casa no meu portfólio, tá lá até no meu site, que eu sinto exatamente isso desse videozinho, né, gente? E, felizmente ou infelizmente, é o que a gente mais passa, especialmente se tratando de plástico. Eu achei muito pertinente ao assunto desse vídeo, porque a gente está estudando justamente a questão plástica, que tem uma ligação muito grande com o íntimo, com a particularidade da pessoa, com o que ela entende de mundo. Lembra que eu comentei muito na aula passada? Tem gente que tem uma visão de mundo e ele quer que seja trazido a ele aquela mesma visão, e muitas vezes não está aberto a uma nova realidade. Então, portanto, é muito importante dominar o perfil do seu cliente, para que você, até quando você pensa que você está agradando ele, e descobrir que não, e precisar atender um pedido dele, conseguir atender o pedido dele sem contrariar tanto aquilo que você acredita que é a boa prática da arquitetura. Infelizmente, quando o cliente também é muito esperto e ele realmente tem essa cabeça assim tão fechada, a gente às vezes não consegue dobrar e acaba praticando coisas que a gente não gostaria, né? Mas fazer o quê? O ideal é a gente tentar não ceder a esse tipo de pressão, né? Nem sempre é possível. Então, caramba, eu tinha aberto aqui já. Na hora que eu comecei, por que sumiu? Vamos voltar então para aquela nossa explanação lá, onde a gente começou a estudar qualidades plásticas na arquitetura, e a gente vai começar a ver agora atributos morfológicos. Então, nós aprendemos nas aulas passadas alguns critérios para melhoria do desempenho de formas na arquitetura, e que vão servir para ferramentas de construção dos projetos de vocês. Nós já aprendemos que algumas dessas qualidades plásticas podem ser atingidas a partir desses artifícios que estão aqui na parte superior do gráfico. Já vimos algumas delas e começamos já a estudar e aprender como trabalhar com algumas dessas ferramentas. Nós já começamos a ver peso, eu lembro, proporção, continuidade. Originalidade rolou na aula passada? Não sei se então é dele que a gente vai continuar o papo de hoje. O que vocês acham que é originalidade, gente? Conta o conceito de vocês. Originalidade? Quando uma obra imprime
uma característica única do artista que só ele tem. Vamos dizer que no sentido ideal, originalidade tem esse sentido aí que você está falando. Só que a gente precisa cair numa realidade que é o seguinte: característica de ser único, ela é uma coisa, ela é uma utopia, né? Porque não existe único. Qualquer obra que seja lançada, ela tem algum tipo de semelhança, por menor que seja, com qualquer outra existente. Agora, existe um grau de originalidade, um máximo de originalidade que alguma obra pode atingir, que é a busca, ou seja, o quesito que você está apresentando nessa obra que você está propondo, ele é tão raro, mas tão raro, que ele pode ser entendido como único. Né? Tá? Então, na verdade, a gente pode entender aqui, para efeito de estudo da nossa disciplina, a maneira, ou seja, que vai ser cobrado de vocês, é que a originalidade, ela tem a ver com o grau de raridade de uma determinada proposta dentro de um determinado contexto. Quanto mais comum é alguma coisa, mais ela é não original. Quanto menos comum ele é, mais original ele é. Então, quando a gente, e outra coisa, sempre a gente precisa testar em que local a gente está lidando. Aí eu coloco aqui um exemplo bem claro do que é originalidade. Se a gente pensa num contexto mundial, Las Vegas é uma área onde poucas cidades têm essa condição de ter tudo quanto é manifestação arquitetônica concentrada num único lugar, né? Então lá, as variações das formas, as formas rebuscadas e as formas com muitas informações visuais, elas são comuns. Ou seja, em relação ao mundo, ter essa variação tão grande não é comum. Las Vegas, em relação ao mundo, é original. Porém, a gente pensa o seguinte: já que Las Vegas tem tanta solicitação formal, vamos analisar só o contexto de Las Vegas, para mudar a inclinação. Os edifícios deles são super originais. Porém, vocês sabem o que seria super original construir aqui em Las Vegas? O que vocês imaginam que é original para esse contexto? Vou dar um exemplo. Um prédio, por exemplo, como os que nós temos aqui em Brasília. Um prédio quadradão, todo reto, branco, é difícil de ver em Las Vegas. Sabe o que quer dizer? Se alguém chega e constrói um prédio branco em Las Vegas, retinho, quadradinho, ele vai virar um ponto de referência pelo grau de originalidade que ele tem em relação ao contexto que a gente está lidando. Então, sempre, gente, ter originalidade, mas ter originalidade não, estou usando a originalidade como exemplo agora. Ter qualquer uma das características morfológicas que nós estamos estudando até agora é um aspecto sempre referencial. Se não existe um contexto para ser analisado e você não identifica os elementos do qual ele faz parte, você não pode dizer se uma coisa é original ou não é, certo? Vamos pegar um paralelo oposto a esse que a gente está vendo agora. Brasília, cidade que a gente mora. É o inverso, né? Aqui em Brasília, você não precisa fazer muita coisa para fazer um prédio ser original. Porque o que é o normal daqui? Tudo retinho, tudo bem certinho, tudo branquinho, sem muita cor, né? Gente, um prédio colorido em Brasília, ele já significa originalidade só dele de ser colorido. Se você pegar um prédio de cima até embaixo, pintar, seja lá da cor que seja, você já fez um prédio original. Não precisa ter forma rebuscada, não precisa ser redondo, curvo, caído, diagonal, não precisa de nada. Só precisa botar a cor, porque não é comum acontecer isso aqui. Imagine se a gente tivesse, por exemplo, um prédio no meio das Açu, um prédio cor-de-rosa. Gente, ele ia ser o centro das atenções. Tudo na vida da cidade ia girar ao redor desse prédio cor-de-rosa. Qualquer pessoa que quisesse ir para qualquer lugar na Asa Sul, 2 quadras depois do prédio cor-de-rosa. Não, é antes do prédio cor-de-rosa? Não, quando você chegar no prédio cor-de-rosa, vira à direita. É longe do prédio cor-de-rosa. Então, vá andando em direção ao prédio cor-de-rosa, você vai encontrar outro. Então, ele vira uma referência. Por quê? A originalidade, ele é um elemento de destaque na percepção visual. E, portanto, é uma das possibilidades plásticas que a gente tem para estimular e fazer com que as pessoas identifiquem como mais agradáveis uma determinada composição. Tá? Agora, uma coisa que muita gente confunde é porque acha... Há pessoas que têm um conceito de originalidade meio deturpado, pelo menos em relação ao que se estuda
tecnicamente sobre a originalidade em composição plástica. Originalidade, gente, não tem nada a ver com forma rebuscada, não tem nada a ver com forma complexa. Aliás, até tem algo a ver, porque não é na maioria das situações urbanas que as formas super complexas são originais. São coisas... Peraí, deixa eu voltar que eu me perdi na frase. Na maioria das composições urbanas, o todo em si misturado é complexo, mas os edifícios individuais não são tão complexos. Então é comum que um prédio complexo seja original, mas complexidade é uma outra categoria que não é diretamente ligada à originalidade, apesar de indiretamente poder ser. Está claro isso, gente? Já que a gente já entendeu o que acontece... Professor, Oi. Mesmo os elementos copiados iguais, a Estátua da Liberdade junta com um prédio que é cópia de outro, mesmo assim se torna uma originalidade. Vamos voltar ao conceito que eu acabei de apresentar. Quantas cidades no mundo têm vários prédios copiados num único lugar? Poucas. Então é original, porque dentro do contexto em que ele está sendo analisado, ele é raro. Então é somente isso que basta para a gente julgar algo como originalidade. Agora, cuidado que quando a gente tem um repertório baixo, que provavelmente é o caso da maioria de vocês, a gente julga ser original muito rápido qualquer composição. Então você precisa sempre identificar em que contexto você está determinando aquele grau de originalidade. Tá? Porque se você pega Brasília, por exemplo, somente como o contexto, tudo é originalidade, quase tudo. Mas você pega Las Vegas, quase nada. E às vezes o quase nada que sobrou é super simples, é só um quadradinho. Então esse contexto pode ser totalmente invertido de acordo com o contexto. Basta analisar quantas vezes ele existe. Várias. Aí você fala assim, vamos pensar, por exemplo, deixa eu ver, Alemanha no período pós-guerra. Quantas casas retinhas, extremamente retas, tinha lá? Um monte. Um monte porque a arquitetura daquele período era arquitetura de subsistência. Você não podia ter gasto, não podia ter excesso, porque estava num período de crise mundial, pós-guerra. Então tinha que ser super econômica, a casa reta é a mais econômica possível. Tá? Agora, se você pensa o interior de Minas, o Nordeste, as capitais do Nordeste, quantas casas retas tinham até a década de 80? Está vendo que eu estou determinando eu estou dando um limite para o meu contexto de análise para poder configurar a originalidade? Casa reta naquele período era extremamente original. O Nordeste mudou a situação econômica, o Brasil todo mudou a situação econômica. O Nordeste hoje tem várias casas retas. Mudou, porque ele é sinônimo de moderno, né? Também de pós-moderno, de ter uma casa mais arrojada. Então muita coisa mudou lá. Então a influência colonial da arquitetura que vem de Portugal já não é o top para ser praticado. Na década de 90, o que era top para ser praticado? Eram aquelas casas que eram imitando os palácios, os supostos palácios, as casas hollywoodianas dos artistas de Hollywood, que tinham telhadão gigante com vários níveis e que tinha aquelas colunas neoclássicas que se colocava na entrada, e a entrada bem alta, e aquele monte de arquitetura que não condiz nem com o nosso clima. Gente, quando eu vim morar em Brasília, tudo que eu tinha que fazer era aquele tipo de casa. Pensa, um arquiteto jovem que gostava de arquitetura pós-moderna, o tanto que eu tinha raiva. Mas era o que era considerado legal, era o que era considerado uma ascensão social, ter aquele formato de casa. Graças a Deus hoje está mudando um pouco. As casas, inclusive, que têm sistemas ecológicos, as que elas tendem a proteger o meio ambiente, elas já são elas já dão um pouco mais de status social, porque o status social atual, ele não está relacionado somente com bem material, ele está relacionado com o conceito, com o quanto você compreende o mundo e respeita o mundo e o próximo, né? Então isso tem um valor legal. Então eu já vou dizer que eu não sou muito ambientalista, então eu também não gosto muito dessa proposta, mas faço. Eu projeto algumas coisas que são supostamente sustentáveis, porque a sustentabilidade, como eu já expliquei para vocês, ele precisa estar
está inserido num contexto grande, que precisa participar do meio ambiente, do ecossistema, precisa estar relacionado com todas as outras edificações de cidades vizinhas para que ele tenha um retorno ideal. Eu não acho que uma solução que supostamente é sustentável, praticada numa cobertura de uma casa ou num detalhezinho ali, eu não sei se ele resolve quando, para praticá-lo, você gera vários outros meios de poluição ou problemas, como, por exemplo, eu devo ter explicado para vocês, se não expliquei, falo de novo. Casa que tem as placas de captação solar que geram energia solar para aquecer chuveiro. Nós estamos no período de racionamento de água. Chuveiro elétrico ligou, esquentou. Esse chuveiro que capta pela placa solar, pelo boiler, se liga a água, gente, é 5 minutos para você ver a água aquecida. Quanto que foi de água embora para você ter um banho quente? Eu me questiono quanto que tem validade algumas dessas tecnologias. Eu não estou criticando todas não, estou dizendo que existem algumas que eu não sei se esse valor aí realmente ele agrega de verdade. Bom, viajei um pouquinho, vamos voltar para o nosso tema original. E eu estava dizendo que originalidade não necessariamente é complexidade. Uma simplicidade extrema pode vir a ser origem. Em qual meio? Justifique, explique o contexto, o que existe nesse contexto, para que você realmente seja correto quando afirmar que em um determinado local há originalidade. Gente, não se esqueçam que na pesquisa de vocês não vão ter que somente procurar uma foto que tem originalidade. Você tem que descrever embaixo. Tem originalidade nesse quesito, dessa parte aqui, desse local que está aqui, porque tem esse pré-requisito, conforme, você vai falar conforme foi falado na aula, falando conforme na aula, aí você vai repetir ou tudo que eu falei, ou em suas palavras, o que você entendeu do que eu expliquei, que é originalidade, ritmo, essas continuidades, tudo que a gente explicou, tá? Estou alertando o tempo inteiro, porque costumam sair algumas asneirazinhas, tá? Costuma sair mais asneira do que coisa correta, então sejam atenciosos. Já que eu estava tocando no assunto complexidade, vamos falar então de complexidade. Complexidade está relacionada com quantidade de atributos morfológicos inseridos numa composição. Só que não necessariamente é quantidade que vai determinar a complexidade. O grau de dificuldade de compreensão visual de uma determinada composição, mesmo que seja uma pequena quantidade de formas, também pode gerar complexidade. Então, resumindo de maneira mais prática, ou alguma coisa na figura é muito complexa de se entender ou de se construir mentalmente, cuidado. Às vezes o que é difícil de construir mentalmente, na obra é muito fácil de fazer e vice-versa. Então, o que é difícil de construir mentalmente, porque a gente está estudando visual, a gente não está estudando tecnologia das construções, tá? Então, sua mente tem uma dificuldade de elaborar a construção de como que aquilo é feito, já é porque a forma é tão elaborada que te botou para raciocinar em cima da complexidade dela. Então, isso vai exprimir complexidade. Ou, aqui, por exemplo, nós temos dois elementos diferentes. A forma em si dela não é tão rebuscada, porque o que é essa casa? É simplesmente uma semisfera. Só que olha o que aconteceu com essa forma. Para gerar o corte da esquadria, foi feito um corte inclinado. Gente, quando você corta uma esfera, uma esquadria ou uma estrutura que vai ser gerada, ele é sempre ou um arco, ou é uma elipse, ou é uma figura de forma elipsoidal, ou um arco helicoidal. Arcos helicoidais possuem 2 raios. E quando o arco helicoidal está inclinado no plano 3D e não assentado no chão, ele é uma coisa louca de você compreender, de você entender como que aquilo pode ser executado. Então, isso pode gerar complexidade, porque dificulta a compreensão daquela forma. Agora, este cara, ele já tem muitas formas agregadas e cada uma inclinada de um jeito diferente, e ele vai produzir complexidade pela quantidade de informações que se agregam na mesma composição. Então, grande quantidade de informações ou grande variação de atributos da sua composição, que, por exemplo, uma forma que ela tem redondo misturado com quadrado, com inclinado, amarelo com vermelho, com azul, ela chega a ter complexidade, porque a quantidade de informações diferentes na forma é muito variável. Isso gera complexidade. E existe uma terceira categoria quando a gente fala de complexidade, que vai fazer com que a gente chegue no plus da complexidade, que algumas vezes é importante como elemento de choque, que é a profusão. Acho que alguém comentou isso em alguma aula.
né? Alguns de vocês falaram sobre profusão. O que é a profusão? Gente, profusão, ele é uma linha limítrofe entre a complexidade que tende à agradabilidade visual e a complexidade que tende a causar choque e que pode vir a causar sensações negativas na percepção visual da pessoa. Profusão, gente, é excesso de informação. É quando a quantidade de informações ela é excessiva e ainda está num contexto onde não cabia tanta quantidade de informações. Profusão é quase que você identificar um erro no grau de complexidade. Onde é que você vai considerar, por exemplo, que um elemento profuso pode não ser um erro de composição? Gente, numa cena monótona de projeto, onde tudo é muito liso, tudo é muito branco, tudo é muito sem informação, muitas vezes para provocar o estímulo visual naquele contexto onde as pessoas estão, você pode propor um elemento profuso. E ele vai dar essa sensação de quebra daquela monotonia. Então você pode usar a profusão, por exemplo, para contrastar com a extrema sensação de estabilidade. Você desestabiliza aquela coisa muito parada, dá um certo movimento, ou dá um certo choque de sensações que não existia no espaço. Então, na verdade, gente, não existe uma resposta certa para o certo e o errado em composição visual. Existe uma intenção correta para se atingir um determinado objetivo. E aí você vai explicar como é que você quer chegar naquele resultado. Porque se você diz para mim que a sua intenção era acalmar ou simplificar a percepção das pessoas e provoca uma profusão, eu vou dizer que seu conceito está equivocado. Então você tem que saber aonde que está provocando aquilo, tá? Então, tá aí. Tá claro, gente? Dúvidas? Vamos então para o próximo conceito. Complexidade. Vamos estudar o outro dele. O que é isso, gente? É ritmo. É isso mesmo, ritmo. Bravo. Eu acho que quando eu comecei a estudar, ensinar para vocês o assunto de a parte plástica, eu devo ter comentado sobre é uma frase, é porque eu esqueci o nome que se dá isso, não é slogan, não, esqueci agora. Mas é uma frase emblemática da nossa faculdade, que era o fundador da nossa faculdade, ele falava muito isso. Ele falava que a arquitetura é música petrificada. E eu tinha um certo receio, sabe, de aceitar, eu tinha dificuldade em aceitar um pouco essa descrição dele. Mas é porque ele estava vislumbrando uma quantidade de informações e de conceitos que estão envolvidos nessa frase que eu não conseguia interpretar. Eu vejo muito mais do que o lado artístico na arquitetura. E acho que o lado artístico da arquitetura é grandíssimo. E querendo ou não, em determinado momento da arquitetura, existe uma relação dela com a música. Há defensores, filósofos que tratam do assunto estética, que eles defendem que a música, por ela não ser sólida, ela ter um grau de abstração maior, você, a partir de uma nota musical, você pode intuir milhões de sensações diferentes e situações diferentes. Isso não vai acontecer de forma tão rica na arquitetura, porque ela é sólida, compacta, porque ela tem uma definição muito formada e você não tem muito o que abstrair. Não sei se isso aí se eu concordo muito, mas realmente existe mais abstração na música do que na arquitetura. Quando nós arquitetos fizemos algo, por mais abstrato que seja, algo de concreto também está presente naquilo que a gente coloca. Não dá para você negar que uma coluna cilíndrica é também cilíndrico, e que ela tem uma base redonda e que ela tem tanto de altura. Então isso já limita algumas interpretações que poderiam ser dadas se fosse só uma nota que você nunca viu. Então aquela nota, ela pode significar milhões de situações que já ocorreram na sua vida. Dentre os quesitos que são menos abstratos, o ritmo, ele está presente na música e ele está presente de uma maneira um pouco diferente também na arquitetura. Ritmo, gente, é quando a gente entra na percepção da música e percebe que alguma coisa foi repetida e a gente gera um ritmo. Quando a gente pega uma composição musical e ela tem isso aqui, ó, é um ritmo. Só que imagina se eu vou ser estimulado tão positivamente, ou achasse tão agradável um ritmo,
se eu tiver só com esse grau de riqueza na composição. Gente, porque isso é um ritmo de uma nota simplesmente. Na arquitetura, a gente vai ter a mesma condição também. Os ritmos podem ser mais complexos, menos complexos, mais ricos, mais combinados, menos combinados. Só que a arquitetura comparece com repetição de formas diferentes da música. Se a gente começa na música a fazer uma coisinha assim, já dá para rolar uma sensação de que uma música está chegando, né? Na arquitetura, a gente é igual. Se a gente simplesmente começa a repetir uma coisa e faz isso, é um ritmo de um. Qual é a riqueza que tem aqui? Qual estilo que eu estou tendo? Quase nenhum. Agora, quando eu começo a organizar desta maneira, eu, por exemplo, enquanto paisagista, gosto um pouco disso. De vez em quando eu faço umas composições com as toras e coloco uns arbustos na frente. E gosto desse tipo de ritmo em algumas situações minhas de projeto. Mas, com certeza, se eu pudesse elaborar um pouco mais, eu teria um ritmo não só de 2 elementos, mas talvez de 3 ou 4. E o mesmo vai acontecer nas harmonias musicais. Do mesmo jeito que eu tenho a forma que pode fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, a música vai fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3. As sensações são diferentes, mas o ritmo vai ter a mesma intenção de provocar a percepção de que algo se repete e que aquilo tem uma determinada lógica a ser apreciada e ser entendida. Essa necessidade nossa de compreender o que foi repetido e como ele se repete faz com que a gente desperte a curiosidade pelas composições, e isso é um dos fatores também de agradabilidade visual presente na nossa percepção. Possuir ritmo. Ritmo não se dá somente por repetir um objeto que é exatamente igual ao outro. Muitas vezes, um detalhe que está presente nas características da forma vai fazer com que ele apresente ritmo também. Vejam aqui, ó, esses 3 objetos são diferentes, estão vendo? Mas eles apresentam entre si características iguais que vão se repetindo. Daqui a pouco a gente vai estudar a semelhança, a gente vai entender um pouco disso aqui também em outros exemplos que eu vou dar. O ritmo pode se dar por detalhe, pode se dar pela variação de forma, pela variação de tamanho. Quanto mais você combina as variedades de característica que vai incluir o ritmo, mais rico ele se torna. Mas cuidado, não é só sair variando que você vai ter riqueza. O excesso de repetições também é muito louco e isso pode gerar falta de agradabilidade. Vocês devem ter percebido, por exemplo, meu primeiro ano que eu estava aqui em Brasília, eu não sabia o que era música eletrônica, eu não curtia. Minha adolescência eu passei todinha escutando rock e, sem querer, errou de aula, né, filho? Ele estava em outro planeta, todo mundo já sacou que ele não estava na aula certa. Será que ele pensou que eu estava contabilizando os ritmos, né? Que barato. Pois é. Então, de repente ele mudou de curso, né? Agora depois dessa experiência. Mas eu estava onde mesmo antes de ficar em casa? Sim. Gente, e eu fui para um show de techno da UNB do curso de arquitetura. Pense, um monte de tenda. Só gente fumando e cheirando tudo que não prestava. Um monte de beco escuro. Eu não vou dizer o que estava acontecendo para vocês, que não cabe, vai gravar, o mundo inteiro vai assistir eu falando isso. Mas estava essas coisas tudo acontecendo. E era assim, tinha 3 tendas de música e cada uma das 3 tocava uma coisa diferente. E uma só delas era uma coisa assim. Eu não entendi o que era aquilo. Hoje eu gosto, tá? Depois de ter experimentado, eu acho até interessante algumas músicas eletrônicas muito doidas, esse bate-faca aí, eu acho legal. Até porque o tipo de rock que eu curto, ele tem um pouco dessas bagunças. Mas quando juntava as 3 tendas,
Eu não sei se tinha ser humano que conseguia sintonizar com aquilo. Eu acho que realmente tinha que ter cheirado um monte de coisa, que eu não sabia, né? Eu não cheirava, não fumava, não usava nada daquilo. Eu não conseguia me sintonizar, porque estava todo mundo tão assim no outro planeta, né? De repente eles estavam inclusive explorando aquela parte que eu falei para vocês do subconsciente, né? Já estavam no outro grau, e aí ia lá e conseguia sintonizar informações que no meu mundo lógicozinho, meio caretinho, eu não conseguia enxergar. Mas enfim, a repetição pode vir a ser desagradável quando a quantidade de elementos começa a ser muito grande. Os ritmos podem ser mais simples ou eles podem ser também mais complexos. Então, a partir do momento em que você começa a variar, você começa a atingir um grau de percepção de estímulo. Começou a variar demais, você não consegue agrupar as informações para que a pessoa tenha interesse. Porque mistura demais, repetição demais, de maneira muito complexa, chega numa escala que você não tem mais por que ficar analisando aquilo, porque está super complexo, você não descobre qual é a lógica daquela repetição. Então há um limite também para se repetir. Eu gosto de fazer ritmos complexos, e eu confesso que às vezes eu me perco e eu vejo que as pessoas começam a não gostar muito de algumas coisas que eu produzo. Então a gente precisa estar sempre atento para esse limite, né? Porque a gente está tentando atender um limiar de percepção de seres humanos, e a maioria chega no limite que não quer mais. Aqui eu estou só colocando para vocês, existem ritmos que eles têm vários tipos de progressão. Você pode fazer a assimilação de um ritmo como há na progressão aritmética e na geométrica. Você pode combinar, por exemplo, antes de eu botar isso aí, deixa eu tirar um pouquinho dessa imagem, que ela não era agora não. Você pode fazer assim, por exemplo. Dois elementos verticais, 3 bolas. 2 de novo, uma bola. Eu poderia ter feito um ritmo super simples fazendo 3, 2, 1. Aí começa de novo. 3, 2, 1. Traduzindo, se eu quisesse falar na linguagem plástica arquitetônica, isso aqui é um ritmo do tipo 3, 2, 1. Vocês podem descrever isso na descrição da pesquisa de vocês. Colocar, identificou-se um ritmo do tipo 3, 2, 1 pela repetição de esferas que estavam contidas na composição, se fosse só as esferas. Só que aqui eu já estou dentro de um outro contexto. Esse daqui já é um ritmo combinado, complexo. Esse aqui é um ritmo do tipo 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 1. E aí continua, né? Se eu fechar aqui, já dá para saber que ele para aqui e depois começa a repetir. É um ritmo mais complexo. Eu normalmente nas minhas composições, eu faço, aí o paisagismo é muito bom. 2, 3, 2. 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 1. Vocês perceberam que na primeira informação que eu dei ele é crescente, na segunda é decrescente? Até um determinado limite, vai ter gente que vai ter paciência e saco de ler. Eu acho que aqui ainda não chegou no limite. Mas mais que isso, talvez eu estivesse causando uma confusão mental e pode cair na profusão que a gente estava discutindo antes. Então é isso que eu quero esquecer. Gente, praticamente vocês não vão encontrar, especialmente em arquitetura clássica, não vão encontrar composição arquitetônica sem ritmo. Porque uma das leis da arquitetura clássica era o ritmo também, era a repetição de determinados elementos. Então aqui, a gente tem um ritmo super simples, né? 2, 2, 2, 2. Quando você olha a fachada, por exemplo, desse prédio, você vai ver um monte de esquadrinha um do lado do outro. É um ritmo também, tá? Só que para pesquisa nossa, a gente não vai considerar ritmo de um como ritmo, tá bom? A gente vai considerar que acima de um, porque um é tão óbvio, tão lulante, que ele não chega a estimular sensivelmente a percepção das pessoas. Aqui eu já tenho outro tipo de ritmo, né? 2, 3, 3, 1, 1, 3. Eu não sei como é que ele continuaria, mas eu tenho a impressão que ele é um ritmo complexo, né?
pela maneira como ele se encadeou, mas a gente consegue ver uma repetição ordenada que segue alguma lógica. Há ritmo presente nessa concepção pela maneira ordenada de variar entre 2, 3 ou 1 peças nas composições das esquadrias da sua fachada. Perceberam uma possível descrição para o trabalho de vocês? Eu acabei de dizer qual era o ritmo, de que maneira ele foi organizado e onde estão os elementos que fazem parte da composição que vocês vão usar. Na descrição da pesquisa de vocês, tem que ser feito desta maneira. Se chutar para você dizer, na fachada toda tem ritmo, eu dizer, cara, então fala nela toda, então descreva tudo. Se está nela toda, meu amigo, você vai ter que contar um por um onde é que está essas coisas. Tá? É muito melhor você destacar aquilo que você quer falar. Se vier essa história de todo, ou não localizar, ou não demonstrar que está entendendo, eu vou fazer a consideração igual eu estou percebendo, que você não sabe o que está falando. Tranquilão, gente? Opa, deixa eu voltar aqui. Ritmo, agora a gente vai ver simplicidade. Do mesmo jeito que complexidade é uma maneira de estimular a percepção, gente, simplicidade também é. Sabe por quê? Existem situações... Sim. Tem como eu ligar o ventilador? Porque eu estou torrando aqui na frente. Eu não estou nem perto da porta nem da janela. Olha, quando existe um programa de necessidades grande, quando existe um ser humano dentro do lugar, ser humano não é uma coisa simples. Especialmente o ser humano feminino, ele é super complexo. Porque a natureza feminina, ela é dotada de mais informações e mais responsabilidades. Entre elas têm uma a mais que é enorme que os homens não têm: gerar e prover a vida. Só isso já faz dela ser complexo. Então o que a gente acaba tendo que fazer? Produzir espaço considerando essa complexidade das pessoas. Está dando para escutar, gente, mesmo com o ventilador? Está te incomodando, minha linda? Não. Eu não estou fazendo barulho mesmo. Pior aí? É que eu peço mais rápido. Não, então. Eu abri a porta e já deu uma melhoradinha. Sim. E às vezes propor algo simples num contexto onde não é comum que aquilo seja simples pode melhorar a sensação de agradabilidade de uma determinada composição. Do mesmo jeito que em complexidade a quantidade de elementos ou o grau de elaboração da forma determina a complexidade, a simplicidade é só o oposto. O baixo nível de elaboração da forma numa composição ou a reduzida quantidade de elementos constituintes da composição é quem vai determinar a simplicidade. Só que existem níveis e níveis de simplicidade. Simplicidade quer dizer usar quantidade reduzida de informações. Não necessariamente quer dizer que eu tenho que usar também situações óbvias, ou por exemplo, ausência de cor, ou ausência de algum atributo que é incomum e raro, porque como eu já falei, originalidade, ou seja, vermelho é incomum, mas só pintar de vermelho e acabou-se, é simples. O que tem de complexo pegar uma parede lisa e deixar vermelho? Então, cuidado. Ser original não quer dizer que eu estou negando a simplicidade de uma coisa. Tem algo complicado aqui, 4 cadeiras e uma parede vermelha? Tem nada, é super simples a composição, tá? Só que aí, quando a gente começa a falar de simplicidade, existe um quesito que vai além na simplicidade. Do mesmo jeito que a gente estava lá na complexidade, a gente vai além e atinge profusão. Quando entra na simplicidade e vai além, a gente chega num outro subquisito da simplicidade, que é o minimalismo. O que é o minimalismo? Minimalismo, gente, é quando você usa uma quantidade de elementos numa composição abaixo do normal que se espera para se atender uma série de requisitos. Bom, não necessariamente isso está relacionado com o funcional. Pode ser que para estimular a percepção com determinadas sensações, você use um único objeto e ele atinge aquilo tudo que você esperava. Tá? Vou tentar dar um exemplo aqui, usando a casa aqui
desse arquiteto. Perceba. Primeira coisa, uma característica das composições minimalistas, elas não costumam ter cor. Então, normalmente, quando existe cor na composição minimalista, ela é um detalhe mínimo e único. Então, e não costuma ser uma cor muito destacada, ok? Não estou dizendo que não pode ter cor na composição minimalista, mas não é uma característica comum. Tá? Segundo, olha o que a gente tem aqui. A gente tem uma sala, tá? Nessa sala, numa sala comum, eu precisaria ter sofás, mesa de centro, um móvel de apoio para a TV, eu precisaria ter uma série de elementos para que isso fosse chamado de sala. E esse cara cria um móvel só, que ele serve para tudo. Ele é o móvel da TV, ele é sofá, ele é mesa de centro, e não tem mais nada além desse sofá dentro da cena. Então isso dá para começar a considerar um minimalismo aí, porque o cara foi além do mínimo que normalmente se espera e conseguiu abranger todas as necessidades, ou visuais, ou funcionais, ou quaisquer outras de um espaço. Cuidado, restringir funcionalidades para deixar a coisa mínima e não atender as necessidades arquitetônicas não é minimalismo, é pobreza mesmo, ok? E eu não estou falando de pobreza financeira, estou falando de pobreza compositiva, de pobreza, pobreza visual. Aqui, por exemplo, a gente tem uma fachada. O que se espera numa fachada? Porta, telhado, janela, uma série de outros requisitos, mas você olha aqui para a fachada limpa, reta, você não consegue ver isso. Ou se você consegue ver, vê depois de uma segunda percepção e vê de maneira super limpa, né? Inclusive a casa está até com umas cortinas aí, mas a gente nem sente, parece que ela é toda só um quadradão, né? Coisa super simples. Então, e é super difícil a gente ver uma casa que tem que atender uma série de requisitos sem uma coisa. Então, a gente pode chamar essa casa daqui de casa minimalista, tá? É muito comum, por exemplo, eu estou dando paisagismo lá no sexto. E a gente já chegou, a gente está chegando na aula que vem, não, a gente chegou nessa aula, aula passada, a gente estudou paisagismo chinês e japonês. O Japão, ele é um local onde, naturalmente, pela pouca área que eles têm útil, eles abrangendo dentro de poucas coisas, atendiam todos os sentidos e as necessidades que eles buscam. No Japão, é recorrente ter coisas mínimas. É super comum isso acontecer. Inclusive, os arquitetos minimalistas mais famosos, eles são japoneses. Tadao Ando, por exemplo, ele é um que está na lista aí de vocês. Ele é um minimalista, ele consegue fazer isso, que eu acho super difícil. E eu acho super difícil porque, normalmente, quando a gente quer atingir minimalismo, você tem que descobrir uma coisa que ela vale por várias. Essa coisa normalmente é cara, porque ela é rara, ou ela é difícil de fazer, ou é difícil de conseguir, porque a maioria das pessoas não está acostumada com isso. Então, não necessariamente, quando você fala assim, eu tenho cliente que fala assim, vamos fazer uma casa barata, vamos fazer minimalista? Eu digo, opa, não é assim, você está brincando com uma coisa que você não domina, não é bem desse jeito. E tem cliente que fala assim para mim, vamos fazer um paisagismo barato, uma coisa meio japonês, minimalista, que sai barato? Peraí, barato, não sei. Primeiro porque tem pedra, não é barato, e paisagismo japonês tem muita pedra, muito elemento construído. Construção em Brasília é caro. Ou material ou mão de obra. Será que isso você quer mesmo? Será que uma planta não seria mais barato fazer um jardim verde? Eu não sou muito do jardim verdão, cheio de planta, cheio de flor, aquele carnaval, não. Eu gosto de um jardim com pedra, com pavimentação, mas precisa estar alertado que não é fácil fazer um jardim minimalista ou uma casa minimalista, porque precisa ter muita experiência para descobrir atributos incluídos numa única peça que façam com que as necessidades sejam atendidas. Isso é complicado. Eu, por exemplo, não me atrevo a fazer minimalismo porque eu acho difícil, eu acho que eu não tenho competência para atuar como arquiteto fazendo minimalista. E aí assim, poxa, mas é só você chegar lá, tirar e pensar, será que dá tão trabalho? Gente, se eu estivesse fazendo a casa para eu construir e eu entender que tem minimalismo e eu ficar satisfeito, era muito fácil. Mas a gente está produzindo para seres humanos que têm desejos, necessidades, expectativas e que concordam ou discordam do que você está fazendo e que tem uma visão de mundo que faz ele enxergar uma determinada coisa. Entender o que está naquele cara, entender tudo o que ele pede e ainda fazer ele concordar e ainda praticar minimalismo no mundo contemporâneo, que é cheio de comunicação, de intenções, de competição, de vaidade, de
N outros desejos do ser humano, é muito difícil, né? Então a gente vai ter cuidado com o minimalismo. E admiro os que fazem, né? Eu inclusive já vi alunos meus com pouco tempo de formado, inclusive eu já vi na internet trabalhos deles que são minimalistas, muito bacana o trabalho deles, mas eu acho super difícil. Eles se reuniram em grupo e de repente conseguiram fazer isso. Ou sei lá, desenvolveram um tamanho que não é exatamente o meu. Tá claro, né? Quando vocês estiverem fazendo os trabalhos de vocês, qualquer um dos subprincípios pode ser apontado desde que você explique o que você está falando. Porque, por exemplo, simplicidade vale fazer o slide ou de simplicidade ou de minimalismo. Complexidade pode fazer profusão, pode fazer complexidade. Não, pode continuar, professor. Sim. Quando a gente estava estudando proporção, vocês podem justificar quebras de proporção, quebra de sensações que estão exageradas, verticais, a partir de linhas horizontais. Vocês podem identificar os pontos áureos, ou vocês podem indicar a própria proporção áurea. Ou podem brincar, por exemplo, de indicar que houve o artifício de dominância dentro da questão da proporção, que é como Niemeyer faz para poder dar o caráter de monumentalidade. Todos eles vão valer, tá? Só basta que escolha no princípio e explique que está fazendo um subaspecto, não o princípio que a gente estudou. Mas, voltando. Ih, caramba, voltou tudo. Vamos voltar para onde a gente estava. A gente estava em simplicidade. Já quem estava falando agora há pouco de semelhança, que tem relação com o que a gente citou, agora há pouco eu estava explicando para vocês ritmo. E o que o ritmo se relacionava? Com a repetição de elementos que têm características morfológicas semelhantes. Na verdade, todo ritmo ele já apresenta o quesito de semelhança. Mas olha, na verdade, como eu já expliquei para vocês, é muito difícil que um objeto seja extremamente semelhante ou extremamente sem semelhança em relação ao outro. Mas, na verdade, o que a gente busca quando a gente está querendo aplicar na situação da arquitetura um recurso de semelhança, a gente não está buscando o que normalmente alguns de vocês confundem, que é o quesito cópia. Semelhança, gente, está diretamente relacionado com possuir algum atributo que compareça em um elemento da composição e que possa estar presente em um outro elemento também. Sempre, gente, dentro do contexto em que você está analisando. Se a gente pega aqui, gente, por exemplo, esse quadro aqui da Patrícia Azoni. Esses quadros não são iguais, eles não são cópia um do outro. Mas quando você olha para cá e para cá, você vai identificar automaticamente que existem atributos que fazem com que esse elemento seja identificado em relação a este como um elemento semelhante. Peças que são trabalhadas num contexto arquitetônico, numa composição, e são percebidas como semelhantes, fazem parte dos atributos que nós estamos estudando, que servem para estimular a percepção da boa agradabilidade nas composições formais. Vejam aqui, esse aqui é um condomínio, condomínio de casas, provavelmente de duplex, não conheço a planta delas, mas eu deduzo que seja pela tipologia arquitetônica que ele apresenta. Nós temos determinadas composições, e eu diria que provavelmente o arquiteto aqui, ele se preocupou em não causar monotonia na percepção das pessoas. Ele poderia criar um padrão considerado bacana, interessante, dizer que ele é bonito, e mandar fazer 20, 30 casinhas ou predinhos iguais. Mas ele se preocupou em trabalhar, primeiro se preocupou em reduzir a monotonia da composição, porque a repetição e a cópia ela é cansativa. Ele fez variações, mas ele não esqueceu de produzir semelhança entre os constituintes da composição do condomínio. Aqui, por exemplo, quando você pega esse prédio, ele possui uma esquadria deslocada do andar de cima em relação à outra e apresenta um detalhe colorido na lateral. Percebam que no outro tem o mesmo detalhe, só que ele não é da mesma cor. E ainda tem um outro quesito variando. A cobertura desse de cá é reta, a do outro é inclinada em diagonal.
Gente, essas duas peças, elas não são cópia uma da outra, mas elas são extremamente semelhantes. Semelhança faz com que a gente reforce aquele quesito que a gente já estudou lá no início, que era uma qualidade plástica, ou seja, através do atributo semelhança, a gente pode produzir pregnância. Lembra que a gente estudou isso também? Que tem a ver com o fator de assimilação cerebral na determinada composição e a capacidade de preservar essa imagem na mente. Quando você produz semelhança, com certeza você dá a quem está observando a composição uma melhor condição de preservar a pregnância dessa composição. Então, por isso que a semelhança é um elemento que a gente deve explorar. E sempre preocupado com a questão de semelhança não é cópia. Ah, então a gente não pode copiar um elemento exatamente igual? Pode. Vocês só precisam sempre se preocupar para a seguinte questão. Todos os quesitos que a gente está estudando até agora, todos eles podem ser utilizados para causar sensações positivas e negativas. Existe um limite. Tudo que é muito repetitivo lá no ritmo, tudo que é muito copiado aqui na semelhança, tudo que é muito complexo lá na complexidade, ele tende a chegar num grau de exagero e ser percebido como desagradável. Precisa haver um limite para esse tipo de composição, para esse tipo de recurso na composição. Entendido, gente? Uma dúvida? É simples, né? Professor, posso dar um aviso? Pode, todos. Nós acabamos de receber uma visita. Vou dar uma congeladinha e volto já.